Governo, por si só, já tem uma má reputação. O simples fato de um governo te tomar o dinheiro, porque para mim imposto é roubo. A partir do momento que você não tem escolha, ele vem e te toma aquilo. Tomou e vai usar do jeito que ele bem quiser. A gente já tem uma presunção de que esse governo vai usar mal. Então você já tem uma presunção de que, sabe, esse governo vai ter corrupção. E aí eu estou falando em governo de forma geral. Estou falando desde Temer, Sarney, Bolsonaro, é governo. Agora, o governo Lula, esse tem um cheirinho especial de coisa, né? Uma matéria do Estadão trouxe uma publicação sobre o quanto o governo Lula já tem uma má imagem, mas faz força para piorar ainda a sua própria imagem. Matéria do J.R. Guzzo. O Juscelino Filho, ministro do Lula, tem dado uma contribuição decisiva para a imagem de corrupção que começa a cercar o governo Lula. Quem poderia imaginar que o governo Lula poderia se envolver em corrupção? Mondio, né? Meu Deus, como assim? Quem imaginava que poderia ter corrupção no governo Lula? A gente já tem uma presunção, né? Por saber dos governos passados. Ou vocês não lembram aí de Petrolão, Mensalão e um monte de coisa nesse sentido? Pois é. Então a gente já entra com o pé atrás. É mais ou menos igual você voltar com um ex que te bate. Qualquer palavra mais dura que esse ex falar, você já vai estar esperando uma nova porrada. Você já sabe como funciona e qualquer sinal você já fica alerta. Então, primeiro passo aqui a gente vê que o Juscelino Filho está envolto em muitas acusações, inclusive já foi indiciado pela Polícia Federal e o Lula faz questão de blindar e passar a mão na cabeça dessa situação. Ele falou que se tivesse qualquer vestígio ele ia convidar a sair, mas não foi o que ele fez. Então nós começamos com isso. Depois, nós temos o indício apontado pelo Tribunal de Contas da União que houve fraude numa mega licitação da SECOM. Os auditores do tribunal citaram a possibilidade de direcionamento da licitação, cujo resultado foi obtido antes por um antagonista, né? Fraude em licitação no meio de uma calamidade pública para fazer palanque político. Quem poderia imaginar? Foi o que publicou aqui a deputada federal Bia Kicis, né? Quem poderia imaginar que o governo Lula aproveitaria uma tragédia para tentar fazer fraude em licitação? Não sou eu que estou falando. Não vem dizer que é fake news, porque está aqui, ó, é o TCU que apontou os indícios. Eu estou falando do TCU, tá? Então não vem para cima de mim, tá certo? Então nós temos esse caso emblemático. E aí, quando você vê a Globo dizendo que tem cara, jeito e cheiro de corrupção, aí a coisa fica pior. Dá uma olhada nessa matéria que foi publicada na Globo News e que diz o seguinte: você lembra de algumas figuras ilustres, como, por exemplo, os irmãos Batista, lá da JBS, escândalos bilionários de corrupção? Lembra deles? Pois é. Olha só o que a Globo trouxe aqui para abrilhantar um pouco mais o nosso momento palhaço do cidadão brasileiro de ser, tá? Os irmãos Wesley Batista foram reabilitados, vamos dizer assim, pelo governo e pelo STF, a poder fazer contratos novamente com o governo Lula. O Brasil voltou à mais plena normalidade. E aí, havia umas usinas, né, hidrelétricas que só davam prejuízo, estavam devendo 9 bilhões de reais. Os irmãos Joesley, gênios, né, magnânimos dos negócios, viram aquela empresa toda ferrada, toda arrebentada, que só dá prejuízo e que é um péssimo negócio para todo mundo. Imaginou na cabecinha deles: olha, pode ser que se eu comprar esse negócio, com perdão da palavra, fudido, pode ser que o governo Lula resolva, por coincidência, fazer uma medida provisória e mudar a coisa. Não é que eles acertaram? Pois é. Foram lá, o mercado inteiro falava: isso aí não presta, ninguém quer comprar isso aí. Foram eles e compraram essa empresa da Amazonas de energia elétrica. Ao comprar,
2 ou 3 dias depois, o governo Lula editou uma medida provisória. Olha, a partir de agora, nós vamos dar a possibilidade de vocês recolherem 150 milhões a mais por mês, tá? Dos consumidores. Ou seja, vai aumentar a conta de energia dos consumidores da região norte para bancar 150 milhões a mais para ajudar quem comprou a empresa. Coincidência, né? Mas aí, se você estiver achando que eu estou mentindo, eu vou ler e vou colocar o vídeo para você ver que não tem nada de mentira. Os irmãos Batista e o Lula. No início deste mês, a Eletrobras vendeu 12 usinas térmicas para os irmãos Joesley e Wesley Batista por 4,7 bilhões de reais, surpreendendo parte do mercado, já que a Amazonas Energia tem uma dívida de 9 bilhões e está crescendo a cada mês. Mas, dias depois da aquisição, o governo Lula anunciou, via medida provisória, o repasse de 150 milhões mensais do custo das usinas para as contas de luz de todos os consumidores e determinou ainda um prazo de 60 dias para que a Agência Nacional de Energia Elétrica crie uma solução para a distribuidora de energia elétrica. São coincidências que acontecem na política, mas tão coincidência que nem a Globo acredita que é coincidência. Assim, é tão grande, que se você não vê, não dá para acreditar, só se alguém contar. Escuta-me. A Âmbar Energia, que tinha até outro dia 2,5 GB de distribuição de capacidade de geração, passa a ter 4,1 GB, quer dizer, quase dobra a sua capacidade de geração e ainda ganha a vantagem na compra da distribuidora. Então, eles viram um grande player no mercado de energia com uma presença bem representativa na região amazônica. Essa é a questão. E aí, Júlia, acho importante a gente também ressaltar que o ministro Alexandre Silveira foi pressionado a respeito disso no Congresso Nacional semana passada por deputados de oposição que questionaram justamente isso. Os batistas tiveram vantagem, esse preço vai aumentar? Veja bem, a conta de luz, a gente já paga isso na conta de luz, a discussão é se vai pagar um pouco mais, um pouco menos e por quanto tempo. Bausa lembrou aí que eles estenderam esse subsídio aí para a distribuidora. Mas, enfim, perguntaram para o ministro Silveira o que estava acontecendo, por que isso estava, por que esse MP 2 dias, 3 dias depois do negócio fechado? Aí o ministro disse que é mera coincidência, né? A gente sabe que em política não existem coincidências, já dizia Tancredo Neves. Então, isso tudo chamou a atenção de Brasília, porque em Brasília as pessoas olharam e falaram, é um negócio grande, que era ruim ficou bom de repente, e a gente está falando de uma família que tem um histórico, né, de negócios enrolados com o governo, os diversos governos aí ao longo do tempo. Então, eu acho que tudo isso chama atenção e acho que faz com que a gente jogue luz, jogue foco sobre esse negócio, porque ele é muito importante. São muitos bilhões e uma relação que precisa ser esclarecida. Vamos dizer, uma relação promíscua, né? Essa é a palavra que a gente pode utilizar. Então, assim, esse é o retrato do governo petista. E muitas pessoas perguntam, mas por que não apoiar o governo petista? Por causa disso. Por causa disso, simplesmente disso. E aí, tem gente cara de pau o suficiente, canalha o suficiente, de dizer que a Lava Jato foi uma mentira. Aí, para mim, são pessoas que não têm um pingo, mas um pingo de moral, quando dizem que, mas o Moro também, olha lá, divulgou áudio do Lula, o processo não era bem verdadeiro. Isso é gente mau caráter ou canalha que não tem conhecimento nenhum de direito para falar uma coisa dessa, tá? Cá entre nós, houve erros, excessos por parte da Lava Jato, eu não nego, não sou hipócrita, mas não se compara ao que aconteceu ou o que acontece hoje. Então, assim, excessos, lógico, devem ser punidos, mas falar que isso aí anula o que aconteceu, tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de piada com a minha cara. E aí, como se não bastasse, vem, desculpa aí, um cara, né, que foi um bobo da história, fala besteira numa reunião ali e fica inelegível. Fica inelegível.
Todo mundo cai matando em cima do cara. Ah, mas fez um evento do 7 de setembro. Ah, questionou o resultado. Beleza. Inelegível. Inelegível. E aí vem outro. Dribla a lei eleitoral na maior cara de pau, libera 7,7 bilhões em emendas PIX em ano eleitoral para ajudar os candidatos a prefeito do seu partido ou da sua base. E aí, meu amigo, tá tudo bem, faz parte do jogo político, né? E é Gazeta Brasil, viu, gente? Só para vocês terem noção. O governo Lula autorizou a liberação de 7,7 bilhões em emendas PIX, sendo 4,25 bilhões destinados a serem pagos antes das eleições municipais. Essa movimentação ocorre sem divulgação clara sobre a destinação dos recursos. As liberações foram efetuadas na quarta-feira. Vai tudo para a campanha eleitoral. Tudo. Não tenho dúvidas. Então, assim, é uma cara de pau tão grande, mas tão grande, que não tem como você falar, gente, peraí, né? Mas peraí. Não tem como você falar, o outro, né? Ficou inelegível porque falou asneira. O de cá faz coisas absurdas, pede voto escancarado, faz campanha o tempo todo. Nada. Absolutamente nada. É o Brasil. Fazer o quê? O Capitão Telhado deu até uma sugestão. Depois vocês falam que a oposição não tenta ajudar o governo. O que me mata é isso. Até quem é da oposição ajuda o governo. O Capitão Telhada, ele mandou um recado para o Lula. Ó. O Lula diz que é preciso saber se há mesmo a necessidade de cortar gastos, né? E aí o Capitão Telhada mandou aqui uma sugestão para o Lula para ajudar. Olha só o que o Lula pode cortar. Pode cortar 16 bilhões da Lei Rouanet, pode cortar 7 bilhões do orçamento secreto, pode cortar 3 bilhões em viagens, pode cortar 8 milhões com cartão corporativo e pode cortar 252 mil em compras de imóveis, tá? Ah, sem contar que agora tem mais 80 mil de aparelho de ginástica e academia, tá? Daqui a pouco o Lula vai aparecer aí pior que o Daniel Silveira, né? Gigantão, né? Então, assim, quem banca tudo isso é a gente. E assim, desde os mais altos níveis do mau uso, da deturpação do dinheiro público, aos menores níveis de, sabe, de sacanagem mesmo. Tipo, é, pegar, roubar o mérito de alguém. Dá uma olhada nisso aqui, matéria do Metrópolis. Lula fará ato com bolos em obra recém-anunciada pelo Tarcísio de Freitas. Pois é. O presidente Lula desembarca no sábado em São Paulo para cumprir agendas ao lado do deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito da capital paulista. Entre os compromissos da dupla está previsto o anúncio de investimento federal de recursos no novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E aí vai anunciar obras, Tarcísio de Freitas já fez um anúncio, né? Ou seja, vai usar a máquina pública. Não é à toa que o Lula disse ontem, ó, é só um incompetente aí, ou imbecil, que é a palavra que eu acho que o Lula falou, para perder a eleição tanto com a máquina pública. É o Lula sendo o Lula, né? Ele sabe que ele vai usar a máquina pública a favor dele, tá? Vamos lá. Outra questão que a gente precisa falar. A Band News foi clara aqui e direta no assunto. O desempenho de Biden no debate causou pânico e crise no Partido Democrata, né, partido de esquerda, que já fala até em mudar, né, trocar de candidato e dar um pé na bunda do Biden. Beleza. Só que o debate não acabou. E o Biden pode vencer o debate, mesmo depois de não estar sendo transmitido. Mas por que o debate não acabou? Porque ele continua depois na mídia orquestrada e podre, que vai fazer ataques ao Trump. Sempre, como sempre. Como, por exemplo, a Folha de São Paulo. Foi deprimente ver Biden passivo. O Biden estava só passivo. E Trump mentiroso diante de moderadores castrados. Olha só, a culpa é do Trump, tá? E dos moderadores. O Biden estava só passivo, uma pessoa boa, passiva, né? E o Trump mentiroso atacando. A Folha de São Paulo quer dar a vitória para quem não teve.
né? Para quem não teve, até a CNN, análise, com um desastre completo de Biden, Trump vence debate com sucessão de mentiras. Joe Biden precisava provar no debate que não está caduco ou doente e desenhar para os eleitores americanos que seu adversário é uma ameaça à democracia. Falhou miseravelmente nas duas tarefas. Pois é, já o presidente Donald Trump aproveitou o formato do evento, que não previa checagem de afirmações, para mentir, distorcer fatos e checagem de afirmação. Mas sabe quem foi que foi checado ao vivo ali? Foi o Biden, que falou que as agências de fronteiras o apoiavam e eles fizeram uma nota na hora. Não apoiamos e nunca apoiaremos. Você é um mentiroso. Mas esse tipo de coisa, né, a mídia nunca vai mostrar, mas nunca, né? Afinal, a mídia vai estar sempre do lado da esquerda. Vamos lá. Pega um pedaço de porrete aí que agora vocês vão me criticar, tá? Vocês vão ficar bravos comigo, eu sei disso, mas tá bom, não tem problema não. Eu tô acostumado a apanhar, tô com calo duro já. Vamos lá. É o seguinte, matéria da Gazeta do Povo. Pela primeira vez, Bolsonaro critica a prisão de Felipe Martins. Tortura. Até que enfim, né? Vem cá que nós vamos falar sobre isso aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou pela primeira vez a prisão do ex-assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Felipe Martins, que está preso desde o dia 8 de fevereiro por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como vem mostrando a Gazeta do Povo, o caso empilha abusos contra o devido processo legal e se enquadra na definição clássica de prisão política. Felipe está preso sem denunciar, sem denúncia, mesmo com o parecer da Procuradoria-Geral da República favorável à sua soltura e sob a alegação de ter feito uma viagem que nunca existiu. Abre aspas para o que o Bolsonaro escreveu. Felipe G. Martins, preso, ou melhor, torturado preventivamente há 139 dias, o que esperar para seus algozes, escreveu o ex-presidente de uma publicação na rede social X nessa quinta-feira. 139 dias preso. Depois de 139 dias, o Bolsonaro abre a boca para falar desse caso do Felipe Martins. A Ana Paula Henkel, ela falou a verdade, falou, olha, peraí, nós estamos tendo coragem de denunciar esse abuso há muito tempo. E o Bolsonaro, sabe, na maciota, preocupado com o partido, Bolsonaro devia ter falado. É lógico, o Bolsonaro hoje é uma figura ímpar, tá? Ímpar, porque o cara é a maior liderança política da história, não tenha dúvidas disso. Tenha dúvidas. Mas vem cá entre nós. E aqui eu quero que você reflita comigo. Há uma ala que vem questionando muito a postura do Bolsonaro depois que ele se filiou ao PL, que ele está ali no PL e que passou todo esse período, que teve aquela demanda contra o Carlos Bolsonaro, que pegou o Costa Neto, prendeu o Costa Neto, que o Bolsonaro, ele hoje, tipo assim, tá pagando de Mona Lisa. Foi lá, fez uma manifestação na Avenida Paulista, depois fez outra manifestação de pouquinho ali na, na Copacabana, mas agora foco é em sair viajando e fazer campanha, não abra a boca, não questiono as situações do STF, tô com medo deles virem para cima de mim, então não abra a boca, eu vou ficar quietinho. Cá entre nós, tem muita gente falando, olha, Bolsonaro precisa mudar sua postura e ser mais enérgico aqui, tá? Tem muita gente falando, poxa, o Bolsonaro é a maior liderança da esquerda, da direita, mas está perdendo essa força. Está perdendo essa força. Bolsonaro está passivo em relação aos abusos que vem cometendo. O caso do Felipe Martins é uma prova disso. O cara era o assessor especial do Bolsonaro. O cara ficava colado com o Bolsonaro, amigo pessoal do Bolsonaro. 139 dias depois que ele esperou, assim, ser esfregado na cara de todo mundo, tinha prova, parecer da PGR, ele já estava embasado no parecer da PGR, que pediu a liberação do Felipe Martins, não fez uma nota. 139 dias depois vem, vou fazer uma notinha aqui. Bolsonaro, a crítica é que ele
é, sabe, tá passivo demais com o sistema. E pela liderança que ele tem, pela liderança que ele é, muita gente está decepcionada com o Bolsonaro, porque esperava mais dele, né? E tá vendo só um cara realmente articulador de campanha para gente que é da esquerda, como o Nunes, por exemplo. Tá? Pronto, falei. Tô ouvindo isso num monte de comentários. Tô vendo isso nos comentários o tempo todo. E aí eu tô aqui para falar o que eu tô vendo todo mundo falar. E realmente eu tô pensando assim também, tá? Acho que tá faltando um pouco mais de firmeza. Eu vejo o Eduardo Bolsonaro com mais críticas, mais postura, o cara que tá tendo mais postura. E o Bolsonaro, assim, sabe? Não, deixa eu me livrar primeiro. É o que eu tô vendo aqui, tá? E assim, não vem comparar, mas e você? Você tá fazendo o quê? Eu tô pondo minha cara a tapa porque eu tô falando há muito mais tempo de tudo isso, tá? Muito mais tempo eu já tô falando. Então eu tô pondo a minha cara a tapa. E outra coisa, eu não tenho um milésimozinho da liderança política que o Bolsonaro tem. O cara é o maior líder político do Brasil. Mas aí tem gente esperando uma postura mais firme. Até ontem eu vi um comentário que o cara citou aqui, né? Soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde, tá? Então tem gente já começando a ter essa visão do Bolsonaro, que o Bolsonaro já foi para a guerra, mas já está com medo da guerra, tá? E aí, qual que é o seu posicionamento quanto a isso? Só não me xinga, tá? Faz o seu questionamento, me critica, mas não xinga, não. Só dê um posicionamento sobre o que está rolando aqui, tá bom? Obrigado, fechou. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.